Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos com mais uma quinta com a palavra. E hoje a gente continua nosso capítulo 15 lá do livro de Provérbios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema. Pode acompanhar com a gente a leitura e as breves reflexões, as meditações que a gente faz sobre a palavra de Deus para entender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, Gostaria de nos ensinar para viver dia após dia aqui na terra. Eu convido você a abrir o livro de Provérbios, no capítulo 15, nos versos hoje de 26 a 30, que diz assim o verso 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. E em referência a essa passagem, no livro de Provérbios, no capítulo 6, no versos 16 a 19, fala exatamente as coisas que o Senhor Deus mais odeia. E os versos eles dizem assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esses pensamentos maus, que o Senhor, eles são abomináveis para o Senhor, que a gente vê ali no versículo 18, coração, que maquina pensamentos perversos, é exatamente esses comportamentos, esses pensamentos, esses planos de perversidade, esses planos com imundície, com sujeira de pecado, de tudo aquilo que é errado, são os planos daqueles que praticam efetivamente toda a sorte de erros. Mas na contrapartida, o Senhor ele se agrada daqueles que são puros, ou são limpos nessa tradução que a gente viu, Porque são palavras de bondade, são palavras puras, são palavras graciosas, sinceras e muitas vezes singelas. Então é uma demonstração e uma lembrança, para a gente, fazendo um paralelo com o capítulo de Provérbios 6, que já foi visto, para a gente relembrar as coisas que o Senhor abomina, E as coisas que o Senhor abomina são aquelas listadas no capítulo 6 de Provérbios, e principalmente os pensamentos maus, porque são pensamentos que são arquitetados, organizados, escondidos, Então há uma semente de mentira e de ilusão no pensamento daquele que arquiteta o mal, daquele que arquiteta a perversidade. Descendo mais um pouquinho, no verso 27 diz assim: o que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. E em paralelo também a esse verso, temos no livro de Provérbios, aqui mesmo, mas um pouco antes, ali no capítulo 11, no verso 19, a seguinte passagem: como a justiça encaminha para a vida, assim o segue o mal, vai para a sua morte. E também o livro de Isaías, que diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra, que são os acumuladores, E também o livro de Jeremias, no seu capítulo 17, verso 11, que diz assim: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. É um provérbio muito importante que traz de novo a percepção e a reflexão para a gente, De quanta perturbação, quanta falta de paz e quanto exagero se alcança nessa busca desenfreada de não só se manter e ter subsistência, ter aquilo que é necessário para a sua vida, mas sim no acumular riquezas exageradamente, Há situações onde as riquezas são de tal forma que alimentariam famílias por gerações e gerações, por exemplo. Então é esse excesso para engrandecer a si mesmo, engrandecer a sua casa, engrandecer a sua família, engrandecer a sua linhagem. O excesso de bens, essa busca desenfreada é justamente o que traz, é a raiz da perturbação, muitas vezes dentro da família.
E traz também uma seguinte reflexão esse verso para a gente, que não é sobre não fazer aquilo que a palavra de Deus exorta, né? Que ela nos adverte a não praticar, mas também é sobre odiar aquilo que está errado. Porque quando você não faz, você evita. Mas quando você odeia, você tem repulsa, você olha, reconhece e se aparta, se afasta daquilo. Então o Senhor, Ele nos chama sempre a reconhecer aquilo que está errado, a reconhecer o mau comportamento, as más atitudes, os maus valores e odiar esse tipo de ação. Porque a palavra de Deus, ela é clara e simples, né? Ou é sim ou é não. Então, ou você segue a palavra de Deus, ou você conhece e segue a verdade, ou você está na mentira. É exatamente sobre isso essa reflexão. O Senhor, Ele nos convida não só a não realizar os atos de iniquidade, de perversidade, mas odiar esse tipo de comportamento, a fim de que a repulsa em nós seja tão grande que não seja um caminho para que nós pisemos, né? Que não faça parte do nosso caminho, do nosso convívio, do nosso comportamento e dos nossos valores. No verso 28 diz assim: o coração do justo, ele medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Uma vez mais, o livro de Provérbios fala sobre a comunicação, né? No livro de 1 Pedro, como referência para a reflexão nessa noite, 1 Pedro capítulo 3, verso 15 diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, é a segurança daquele que conhece e não a impulsividade. Esse versículo, ele traz para a gente essa reflexão, né? Aquele que crê no Senhor, ele não age por impulsividade, ele não fala por impulsividade, e ele não fala exageradamente sem propósito. O convite do Senhor através da palavra é justamente que a gente tempere, modere, pondere as nossas palavras, porque as nossas palavras, elas têm o propósito de ser cura e de ser bênção, mas quem muito distribui um remédio a quem está doente e a quem não está, acaba tendo essas palavras, né, essa bênção desvalorizada, né, e muitas vezes até cai por terra o propósito. Então essa é a reflexão que traz, né? Que a gente não realize nada por impulsividade. Quem é justo e quem é reto conforme o Senhor não age com impulsividade. Em tudo reflete e pondera, evitando, assim como a própria palavra de Deus fala pra gente evitar, né? Falar pelo excesso, falar impulsivamente, porque isso leva ao pecado. Falar sem reflexão, falar sem entendimento, 100% das vezes se tornam palavras em pecado, palavras com falta de conhecimento, com pré-julgamento, muitas vezes interpretações errôneas. No verso 29 diz assim, do capítulo de hoje: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Salmo 22:11 fala sobre isso, né? Não te alongues de mim, diz o Salmo, né? Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Longe está o Senhor dos perversos. O amor do Senhor está longe dos perversos. O favor do Senhor está longe dos perversos. Ah, mas Camila, o Senhor, ele não consegue alcançar alguém em perversidade? Consegue. O que essa palavra traz para a nossa reflexão nessa noite é que o Senhor não compactua com a perversidade. Ele não concorda com a perversidade. O Senhor, ele é bom, ele é justo, ele é perfeito, ele é santo. Ele não tem, pela natureza dele impecável de bondade, de justiça e de grandeza, né, e de santidade, ele não tem como ser concordante com o erro e com a perversidade. Ele não tem como ter os valores que ele tem perfeitos e concordar com aquilo que é o oposto. Então, é exatamente isso, como o Senhor, que é bom, perfeito, santo e justo, ele vai concordar com o erro, com a maldade, com a injustiça e com a mentira. É exatamente mais um pouquinho sobre a natureza de Deus. Deus é tudo aquilo que existe de bom,
que nós imaginamos, que nós conhecemos, e aquilo que nós não conhecemos também. Então, ele não concorda, não é dificilmente, não é na maioria das vezes, ele não concorda jamais com aquilo que é contrário à natureza dele, que é perfeita, santa e justa. E no verso 30, diz assim: a luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. E esse provérbio, apesar de parecer difícil da gente entender, a gente pode refletir da seguinte forma, né? Um olhar alegre, né? Uma boa notícia, uma boa forma de ver algo, né? Uma boa forma, uma forma positiva, uma forma contente, uma forma feliz, uma forma alegre. E uma boa notícia nos concedida pode trazer ânimo para as nossas vidas, pode trazer renovação, tanto para as nossas vidas como para outras pessoas, né? Uma forma boa de ver as coisas, uma boa notícia propagada sempre vai trazer, de alguma forma, alguma bênção para alguém. E é exatamente esse o efeito do Evangelho na vida de todos nós que recebemos as boas novas, todos nós que fomos alcançados, todas as pessoas que são alcançadas pelas boas novas. A renovação, o ânimo, a libertação, muitas vezes a cura e a oportunidade de vida eterna que foram oferecidas para nós pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós, né? É esse o poder e essa é a magnitude que tem as boas novas, o Evangelho na vida de todo aquele que recebe as boas novas, todo aquele que escolhe crer nas boas novas. Existe sempre uma oportunidade de vida nova a toda criatura. Existe sempre uma oportunidade para aceitar uma boa vida, uma vida nova a toda criatura. E o nome dessa oportunidade é Jesus Cristo. Eu agradeço a tua companhia aqui nessa noite. Essa foi a palavra no Quinta com a Palavra nessa noite. E se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira eu retorno com mais algumas reflexões aqui do capítulo 15 do livro de Provérbios, mas já no próximo mês, porque na próxima quinta-feira já estaremos no mês de março. Eu agradeço a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.